falar a respeito de um centurião chamado Cornélio. Essa é uma palavra que nos últimos tempos ela vem mexido muito comigo, porque ela fala algumas coisas muito especiais aqui. Vai dizer que existia um centurião romano chamado Cornélio. Você sabe que o romano, ele adora muitos deuses. Mas vai dizer que esse cara é temente a Deus, é piedoso e adora a Deus. Ele é temente a Deus, ele é piedoso e adora a Deus. Mas ele tem um problema. Qual? Diga, qual? Ele não é salvo. Diz a Escritura que ele estava orando a Deus, estava buscando a Deus do modo dele. E diz que de repente apareceu um anjo na frente dele. E ele olhou aquele anjo e disse assim: o que o senhor quer comigo, Senhor? E o anjo diz para ele: as suas orações foram ouvidas. As suas esmolas foram vistas diante de Deus. As suas bondades foram vistas diante de Deus. O desejo de você fazer o bem. Que isso? Foram vistas diante de Deus. Então, o legal é isso, que vai dizer que o cara é piedoso, o cara dá esmola, a bondade dele é vista diante de Deus. Embora ele tenha isso tudo, ele tem um problema. Ele não é salvo. E o anjo vai até ele e fala assim, ó: cara, tudo isso foi visto diante de Deus. Vai até a Jope, manda os seus soldados irem até a Jope e chamar um tal de Pedro, Simão. O nome dele é Simão, é conhecido como Pedro. Está na casa do Simão Curtidor. Assim, só faltou dar o CEP do local. Faltou dar a identidade e o CEP. O anjo deu toda a característica onde Pedro estava. Ou seja, não havia como Pedro se esconder. Porque Deus que mandou ele ir até lá. E ele manda gente para buscar Pedro. Só que Pedro ele tem um problema. Embora Pedro seja apóstolo, Pedro, você concorda que Pedro ouviu Jesus? Que Pedro obedece Jesus? Só que Pedro não tem uma visão clara a respeito das coisas que Jesus ensinou a ele. Pedro, ele acha que o evangelho, ele só deve ser pregado para os judeus, não para os gentios. E ele insiste nessa visão. E Pedro está resistindo, quando de repente Pedro está com fome, e ele decide comer, e de repente diante dele desce o lençol do céu amarrado pelas quatro pontas, e ali dentro tem toda sorte de animais, de répteis, de quadrúpedes, uma série de animais que judeu não come. E Deus fala para ele assim: mata e come. Aí ele fala: não, Senhor, nunca toquei nada imundo. Deus faz aquilo 3 vezes com ele: mata e come. Ele: não, Senhor, nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. Gente, o cara que negou Jesus está falando que nunca entrou, saiu da boca dele algo impuro e imundo, entende? E Pedro tem um negócio com esse negócio de 3. Pedro é um dos 3 primeiros discípulos de Jesus. Jesus, tudo que vai falar com Pedro, ó, antes que o galho cante, 3 vezes tu me negará. Jesus, quando volta, diz: Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama. Ele tem um negócio com repetição, com imagem. Ele tem que ver alguma coisa concreta para poder entender. E quando ele vê aquela visão, Deus fala para ele assim: não considere você impuro aquilo que eu purifiquei. Deus estava falando a respeito das pessoas, que eles achavam que aquelas pessoas não eram merecedoras de salvação, porque elas não eram judias. Então ele está na casa dele, e chega o centurião na casa dele chamando 3 pessoas, chegam na casa dele. E lá em cima o Espírito Santo fala com ele: tem 3 pessoas na tua porta te esperando. Essas 3 pessoas foram enviadas por um tal de centurião Cornélio. Você deve descer, atender eles e ir com eles. Não tema, eles não vão te fazer mal. Ou seja, o Espírito Santo deu a planta todinha para ele. E ele vai até a casa do centurião Cornélio. Quando ele chega lá, já tem uma pequena congregação armada de gente que não é salvo. Cornélio chamou toda a sua família para ouvir o que Pedro tinha a dizer, porque o anjo disse para ele: Pedro vai te dizer o que deve ser feito.
Quando Pedro chega lá, fala para eles assim, vocês ouviram falar o que aconteceu com Jesus? E ele começou a pregar para eles se converteram, foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Por que isso? Deus não poderia ter ido com um anjo lá e falar, cara, se converte, Deus ouviu tua oração. O anjo apareceu. Mas evangelho é coisa dos homens. Os anjos não podem resolver o teu problema. Quem pode resolver o problema de salvação é o homem. Porque Jesus, ele se fez homem, habitou entre nós para tirar-nos da condição de perdição para a condição de salvação. E o evangelho deve ser anunciado por homem. Paulo vai dizer, ainda que um anjo do céu se manifeste e pregue para você um outro evangelho, a não ser o que nós, os apóstolos, já pregamos para vocês, seja considerado maldito. E Pedro prega. Eles são batizados com o Espírito Santo. E quando eles são batizados com o Espírito Santo, ele fala, não tem mais barreira, não tem mais impedimento. O mesmo Jesus que nos salvou é o mesmo Jesus que salva ele. E o Espírito Santo que nos batizou lá em Jerusalém, batizou eles aqui também. Não importa que eles recebam todo o Evangelho e sejam batizados nas águas. E naquele lugar foram batizadas todas aquelas famílias. E ali se formou uma igreja para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Deus possa nos abençoar.